única certeza da vida é que a gente nasce, cresce e envelhece. Quanto mais tempo vivemos, mais sabedoria acumulamos. E cada dia que passa, nossa expectativa de vida aumenta. Hoje, os brasileiros vivem pelo menos 76 anos. No Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre idosos. Como é viver na terceira idade? As garantias previstas na legislação brasileira e as histórias de quem passou por muitas décadas até chegar até aqui. Os direitos humanos são nosso assunto preferido. Sou a filha mais velha de 10 irmãos, somos 7 mulheres. Então, eu tenho assim, lembrança muito da minha infância, muito mesmo. Final de férias, assim, eu ia sempre para a casa dos meus avós, né? E lá a gente ficava, passava final de semana, era muita alegria. Então, eu tenho muita lembrança da minha infância. Às vezes a gente sente saudade, né? Daquele tempo, mas é uma boa recordação. Então, eu tenho muita alegria de relembrar o meu passado. Existem sociedades que o idoso ele é visto como aquele ser ali de referência, né? As grandes decisões dentro de uma comunidade, de uma sociedade, são tomadas baseadas naquela experiência de vida daquela pessoa idosa. Se eu penso em envelhecer futuramente, então eu preciso começar de agora, para a gente poder transformar um pouquinho pensamentos, transformar um pouquinho realidades de pessoas que também muitas vezes foram condicionadas a tratar o idoso com indiferença, com discriminação. 76 anos cabem na memória, sim. E Dona Dulce guarda com carinho o melhor da vida. Eu vim pensar na minha velhice depois de uns 10 anos para cá, que a minha mãe faleceu. Aí é que eu vim pensar que eu tinha que ter uma vida mais controlada, fazer bons exercícios, né? Trabalhar com a mente para não ter uma idade mais prejudicada, né? Que o tema do envelhecimento seja um tema transversal no que se refere à educação, ao processo educacional, porque não adianta a gente querer educar, né, as pessoas somente quando elas estão no envelhecimento, né, quando elas chegam à velhice. É um processo. Então, como a gente é fruto dessa sociedade, né, que vê somente o jovem como um ser produtivo, como um ser que tem valor, né? Então a gente precisa mudar essa lógica. Agora o dia a dia dela é cheio de atividades. Dona Dulce exercita a mente com cruzadinhas, prepara os biscoitos que vão ser servidos no lanchinho da tarde e participa das videoconferências do grupo de idosos, porque colocar o papo em dia com os amigos é essencial. Hoje eu tô ótima, viu? Graças a Deus. E ó, à noite vamos jogar um dominozinho, tá bom? Eu, graças a Deus, eu sempre resolvi minhas coisas todas. Procuro resolver minhas coisas, eu sou muito independente. Vou para o hospital, faço minhas consultas, tudo sozinho. O idoso, ele é um ser dotado de direitos. Não é porque ele chegou na velhice que ele não tem mais valor, pelo contrário. O processo de envelhecimento, ele acontece desde o dia do nosso nascimento. Do alto da experiência dela, Dona Dulce já viu também muito desrespeito e preconceito. Às vezes a gente vai pegar um ônibus, né? Aí os motoristas logo gritam, ai, que velho, isso coisa, esse bando de velho, não sei o que vem fazer na rua. Muitas vezes eu já ouvi, não comigo que aconteceu, graças a Deus não, mas eu já vi às vezes senhoras idosas, aí os motoristas, por que velho não fica em casa, né? Então eu acho que isso é um desrespeito muito grande, né, para o idoso. Não é porque a pessoa é idosa que não é um ser humano, né? Se nós estamos andando, se estamos saindo, é porque temos condições ainda de andar. Quantos não têm condições de sair e resolver suas coisas, não é mesmo? É muito evidente, né, que a maioria dos idosos não conseguem ter acesso às políticas públicas sociais, né? Não conseguem ter acesso às políticas do envelhecimento. Então, a perspectiva é que se você não tem acesso, é que você se isole, né? Fora as diversas expressões da questão social que o envelhecimento está associado. Né, nós temos aí as expressões como as violências, né, os processos discriminatórios, né, idosos que não têm, né, uma condição financeira que dê oportunidade de acessar bens e serviços.
O Brasil tem 28 milhões de pessoas idosas, número que representa 13% de toda a população do país. E esse percentual deve dobrar nas próximas décadas, segundo o IBGE. Até 2043, um quarto dos brasileiros deve ter mais de 60 anos. O estado com mais pessoas idosas é o Rio de Janeiro, seguido pelo Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Os estados com a menor proporção são os da região norte: Roraima, Amapá, Amazonas, Acre e Pará. A Constituição trouxe uma inovação ao nosso sistema porque acabou deferindo ao Estado, à família e à sociedade o respeito a todos os direitos fundamentais da pessoa idosa e também a preservação do bem-estar, da dignidade e também do direito à convivência familiar e comunitária da pessoa idosa. Em relação à família especificamente, houve a atribuição de um dever da reciprocidade familiar, porque da mesma forma que os pais têm o dever de cuidado em relação aos seus filhos menores, os filhos também terão esse mesmo dever de cuidado em relação aos seus pais, quando enfermos, carentes ou idosos. Ser idoso é um conceito que tem a ver simplesmente com a idade, né? Então, idoso é definido aquele que tem 60 anos ou mais no Brasil, nos países em desenvolvimento, ou 65 anos ou mais nos países desenvolvidos. Na cabeça de algumas pessoas já existe um conceito que assim, ser idoso é ser decrépito. Então, é muito comum as pessoas terem uma reação de assim, não, já tenho 70, mas ainda não estou velho, ainda não sou idoso. Porque é uma questão simplesmente de idade. Por aí a gente começa a combater alguns preconceitos de que as pessoas acham que pode falar que a pessoa é velha, é antiga, mas o termo que se usa, independente se é velho, antigo, idoso, não é pejorativo, é simplesmente uma denominação de faixa etária. Para chegar bem à terceira idade, é preciso mudar de hábitos hoje, agora. Uma velhice saudável se inicia com uma juventude consciente. A gente envelhece decorrente da forma como viveu. E muitas pessoas não se preparam para o envelhecimento, eles acham que isso nunca vai chegar. E aí, uma das coisas interessantes é que, assim, a maioria das doenças, por exemplo, que vão criar problemas para as pessoas na velhice, elas começam na meia-idade. Então, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, osteoporose, depressão, elas começam antes da velhice, para a maioria das pessoas. Independente se você é uma dona de casa, cuja sua atividade principal é cuidar da casa, às vezes dos netos quando os filhos trabalham, e cuidar lá dos afazeres domésticos, ou se você é um presidente de uma multinacional com vida de executivo, o que importa é envelhecer de uma forma em que você possa manter as atividades que você gosta de fazer e aquelas que fazem parte da sua vida, né? Essa é uma coisa importante. O envelhecimento bem-sucedido não é a ausência de doença, mas é o controle adequado de forma que não tenha tanto impacto na função. A violência contra idosos ainda é realidade no país. Por isso, quebrar o silêncio é tão importante. O Disque 100 é um dos principais canais de denúncia. A gente mostra no próximo bloco do Cidadania em Pauta flagrantes de violações dos direitos das pessoas da terceira idade. É já já. A cada 1 hora, o Brasil registra 5 denúncias de maus-tratos contra pessoas idosas. Se você visualizar qualquer tipo de violência, você precisa denunciar, porque senão você está sendo negligente, né? Então,
presenciou qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, é necessário você fazer a sua denúncia. Casos como o que você acabou de ver ainda são frequentes no país. 30% das denúncias recebidas em 2019 pelo Disque 100 dos Direitos Humanos foram de violência contra idosos. 48 mil registros. Em 80% deles, os parentes foram os autores dos abusos, que vão desde negligência, exploração financeira até violência física. Os idosos têm receio de denunciar um filho, né? Como que eu vou denunciar a pessoa que seria o meu cuidador, né? Então, como que eu vou fazer essa denúncia? Então, a gente tem que sensibilizar essa pessoa de fazer a denúncia, porque você não pode ter um envelhecimento ativo, com qualidade, se você sofre violência. A longevidade não é isso. Colocar a vida ou a saúde de um idoso em risco é crime. A pena prevista é de até 1 ano de detenção e multa. Se a pessoa com mais de 60 anos for vítima de lesão corporal grave, a punição aumenta para até 4 anos de reclusão. Se os maus tratos resultarem em morte, aí são até 12 anos de prisão. Incidindo algum tipo de violência, seja física, seja psicológica, emocional ou moral, seja até mesmo sexual, que a gente sabe que existe um tabu nesse cenário, ou qualquer outra violência patrimonial, enfim, qualquer outro tipo de violência de um modo bem amplo, pode ser que haja incidência lá do Estatuto do Idoso com a aplicação de medidas protetivas que visem preservar o direito da pessoa idosa. Então, para além, muitas vezes, de crime que você vai punir aquela pessoa que acabou cometendo aquele crime, você também analisa o aspecto protetivo em benefício da pessoa idosa de um modo geral. O desrespeito à pessoa idosa não é exclusividade do Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 6 idosos no mundo já foi vítima de algum tipo de violação. A longevidade ela é uma conquista, então para você viver bem, você precisa viver longe de qualquer forma de discriminação. E essa discriminação ela vem também das falta de políticas públicas, da efetivação dos direitos sociais da pessoa idosa, das violências que acometem dentro da própria casa. Então, é essa a nossa sensibilização diária. Um dos principais canais de denúncia é o Disque 100. O serviço é considerado um pronto-socorro dos direitos humanos, porque também atende a casos que ainda estão ocorrendo. Os relatos são repassados às autoridades, como Polícia Civil e Polícia Militar, para que elas intervenham imediatamente. Denuncie esse tipo de agressões, de violência psicológica ou qualquer tipo de violência que eles venham sofrendo, seja dentro de casa, porque o maior índice de violência acontece dentro de casa, pelos filhos e pelos netos, né? Seja também nos outros espaços onde eles costumam passear, sair e se inserir. Então, a nossa orientação é sempre nas ações educativas de denuncie. A realidade, muitas vezes, pode ser dolorosa e precisa ser mostrada. Mas aqui a gente gosta mesmo de contar boas histórias. E agora não vai ser diferente. Vamos falar com a dona Laí, que vai contar tudo sobre a chegada da terceira idade. Eu sou professora aposentada, mas eu não parei. Eu gosto muito de pintura, eu gosto muito de fazer patchwork e ainda hoje continuo correndo atrás assim, de novos conhecimentos. Entrei em depressão e aí eu tive que fazer um tratamento muito grande e conversando com o meu médico, ele foi me auxiliando na construção desta busca pela qualidade de vida que hoje, aos 69 anos, eu tenho. Dona Laí, como a senhora descarrega toda essa energia? Eu fui para o artesanato e aí fiz
participo de várias atividades, assim, de várias áreas do artesanato, pintura em madeira, pintura em tela, e fui passando por todos esses processos, e isso foi me ajudando na saúde, porque eu fui, ao mesmo tempo que eu fui crescendo naquele trabalho, eu fui diminuindo a medicação, e hoje, graças a Deus, tem muitos anos que eu não uso medicação nenhuma. Meu remédio são essas atividades. Quando eu estou bem nervosa, né? O que eu faço? Eu vou para a costura, eu digo que eu vou para os paninhos, eu tenho que ter os meus paninhos para trabalhar, ou a pintura em tecido. Quanto mais assim, tipo, agitada eu estou, melhor sai a pintura e melhor sai o trabalho no tecido também. E a vida tá melhor agora quando a senhora tinha 20 anos? Ela é maravilhosa, muito melhor do que quando eu tinha, eu sempre falo isso, muito melhor do que quando eu tinha 20 anos, não me troco por aquela fase, porque eu acho que agora assim a gente amadureceu, né? A gente vai fazendo assim uma seleção daquilo que realmente é bom para a vida e daquilo que não é. É uma relação muito boa, a gente sempre foi amigo, sempre estava junto, sempre quando a gente tinha oportunidade de se encontrar, a gente ficava todo o tempo junto. Ela é uma pessoa muito cuidadosa, eu gosto muito quando ela faz necessaire para mim, quando faz toalhinha, sabe? Eu adoro isso. Acho que é uma demonstração de carinho que ela tem por mim. O Estatuto do Idoso é a legislação que rege políticas públicas para a terceira idade. Vamos conhecer um pouco mais sobre o que diz a lei daqui a pouco, no próximo bloco do Cidadania em Pauta. Para que os idosos de hoje e do futuro tenham qualidade de vida, é preciso garantir a eles saúde, lazer, cultura, habitação e transporte. Esses direitos estão previstos na Política Nacional voltada à terceira idade e no Estatuto do Idoso. Essas leis servem de parâmetro para promover ações públicas que deem a todos uma verdadeira melhor idade. Tem até mesmo direitos processuais da pessoa idosa que devem ser respeitadas até mesmo como forma de se viabilizar o acesso à justiça, porque a gente sabe que muitas vezes a justiça é o meio adequado para você conseguir a preservação dos demais direitos fundamentais. E o Estatuto do Idoso tem também uma previsão de que cabe uma prioridade integral às pessoas idosas no respeito desses direitos fundamentais. E mais, em alteração recente do Estatuto do Idoso, hoje em dia existe uma super prioridade para as pessoas com mais de 80 anos. O idoso é muito discriminado, né? Você está num canto aí pensa, é velho, é isso aqui. Mas, por exemplo, se eu for num banco, na loteria, que eu sempre vou, se é a minha vez, eu chego ali e aquele local é o que me atende, eu chego e vou. Aí, às vezes, a pessoa reclama disso, é meu direito, né? É o direito que eu tenho, minha filha, eu não posso fazer nada, né? É garantido ao idoso o direito de atendimento preferencial aonde quer que ele vá. Meia entrada em cinemas e eventos culturais, passe livre no transporte público e no transporte interestadual. Estacionamentos públicos e privados devem reservar 5% das vagas para maiores de 60 anos. Ter minha consciência que eu sou uma pessoa, que eu tenho meus direitos, né? E que eu posso ir para aquela fila, porque é o que me permite. E aí se alguém fala, também não me afeta também não. O Estatuto do
do Idoso basicamente mostra a toda a sociedade que é necessário um esforço conjunto para dar liberdade e dignidade às pessoas maiores de 60 anos. É pela efetivação de direitos que a dona Maria Aldenora chegou aos 67 anos de vento em popa. Sempre eu fui uma pessoa bem ativa, né? Sempre na correria, trabalhava, cuidava de casa, cuidava de filho, depois comecei a cuidar dos netos. Eu me sinto bem, né? Eu sou uma pessoa que tenho saúde, né? Tenho minha liberdade, vou para onde eu quero. Não me sinto tão velha também, não. Pego o carro, saio, vou fazer as coisas que eu quero, vou para onde eu quero, não tenho satisfação a dar a ninguém, tenho a minha liberdade. Leio muito a Bíblia e faço palavra cruzada. Quando estou assim muito, procuro escrever alguma coisa. Eu sempre procuro questionar comigo mesmo. Eu não posso ficar assim, né? E primeiro eu questionava com Deus, né? Mas aí a gente fica culpando Deus, né? Porque com as coisas, depois não, sou eu mesmo, tenho que questionar comigo mesmo as coisas. Fotos, fotos e mais fotos. A felicidade da dona Marlene com ela mesma é fruto de muito autocuidado. Faço academia, ando de bicicleta, caminho, vou resolver as coisas na rua, dirijo, faço natação, faço hidroginástica, entendeu? Então eu sou bem ativa. Minha filha, se eu for te mostrar, você vai ficar doida. O que eu tenho de suplemento para melhorar a minha saúde, você não imagina. É colágeno, é sucupira, vitamina D, vitamina C, ômega 3, 6, 9, entendeu? Semente de uva, semente de tudo. Eu tenho uma coleção de suplementos. Eu tenho que sentir maravilhosamente bem para eu estar viva. Eu quero chegar aos 80 viva muito bem. Até onde Deus quiser me levar, eu tô indo. Não precisa a pessoa fazer ativamente alguma coisa, assim, de fazer coisas voltadas para o envelhecimento. Precisa fazer as coisas voltadas para ter uma vida saudável e feliz. Se você fizer boas escolhas ao longo da vida, você vai ter uma velhice feliz, digna, saudável. Se você fizer escolhas ruins, ao contrário disso, que a velhice é extremamente heterogênea, né? Não tem pessoas iguais, tem muitos perfis parecidos, mas não tem pessoas iguais. Esse é um dos pontos muito importantes em relação ao envelhecimento, as pessoas se construírem. A atividade física é um dos pilares, mas nós temos que trabalhar o pilar da cognição, temos que trabalhar o pilar da socialização, né, da saúde psicológica. Então são vários pilares que a gente trabalha dentro das nossas ações para que o idoso ele tenha realmente uma longevidade mais tranquila. Para a Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa, o termo velhice significa construção social da última etapa da vida. Mas a gente percebe que nesse cenário é indispensável que haja uma reconstrução social dessa última etapa da vida, ainda que para isso o Estado acabe tendo que tomar algumas medidas para maior conscientização da população de um modo geral. Eu procuro sempre dizer para eles, olha, seja como eu, façam exercício, procurem movimentar a vida de vocês, para que vocês depois, na minha idade, não estejam caindo, porque vocês, às vezes, eu com a minha idade, às vezes eu faço coisa que elas não fazem, né? Então eu procuro sempre incentivar eles muito a praticar esporte, fazer algum exercício que ajude mais, né, mais na velhice deles, né? Eu falo que se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar, né? Eu falo muito isso. Você tem que se amar. Eu falo para os outros e eu tenho que pôr em prática também. Tem que se amar, porque ninguém vai esperar que o outro vá amar, né? Suplicar os outros amor, né? Querer que o filho goste, que o filho faça isso, que o outro tenha atenção. Não, eu acho que a gente tem que gostar de si próprio, né? Porque se você gosta, você faz alguma coisa boa para você. Quando eu vou no hospital, às vezes eu tenho que fazer aqueles exames periódicos, né? Então, quando eu vou no hospital, eu fico olhando se a pessoa é da minha idade, né? Porque quando eu chego lá, o médico fala assim, quantos anos a senhora tem? Eu falei assim, eu tenho 72 anos. Eu falei assim, parece que a senhora tem 52 anos. Eu falei, mas não é só isso não. Eu me vejo cada vez mais velha, mas com a mente
Idosos são merecedores de respeito hoje e sempre, afinal, todos vamos envelhecer um dia. O Cidadania em Pauta fica por aqui. As histórias que você acabou de ver também vão para a internet, para o site da TV Justiça e para o nosso canal do YouTube TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!